A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Meus irmãos queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez, em mais uma aula, em mais um episódio da Escola de Oração. Esse é o momento de nós refletirmos, de nós aprofundarmos a nossa compreensão no que diz respeito à oração e também para dedicarmos um tempo de oração, ainda que nós, distantes, mas espiritualmente próximos, podemos nos unir em torno de propósitos, de temas concernentes à oração. Eu queria, nesse nosso encontro de hoje, continuar pensando sobre a oração, sob o ponto de vista da história de Abraão. É interessante toda a trajetória de Abraão como nosso pai na fé, e na história de Abraão há um episódio muito interessante. Gênesis capítulo 18 narra o momento em que Abraão, a sua família, é visitada por Deus através de 3 homens ou 3 seres celestiais, quando Abraão está nos carvalhais do Manre. E é naquele momento que Deus então faz o anúncio de que o filho da promessa, Isaque, nasceria exatamente daquele momento 1 ano depois. Mas o que eu queria, olhando para Gênesis capítulo 18, era perceber com você como surge nessa história um momento precioso, quando Abraão se coloca como um grande intercessor. E é por isso que, nesse nosso encontro, eu queria falar com vocês sobre oração, mas a oração quando ela se coloca como intercessora em relação ao mundo à nossa volta. Por isso que eu queria falar com você sobre orando por justiça no mundo. Nós sabemos que todos os dias somos invadidos, ou as nossas telas são invadidas, e quando eu digo as nossas telas, eu estou pensando, seja na tela da televisão, na tela do computador, na tela do celular. O fato é que nós somos bombardeados todo instante com o horroroso sofrimento humano que existe no mundo. Se nós pararmos para pensar, se você no dia de hoje parar para pensar, não importa qual seja o dia exato que você esteja me vendo e ouvindo agora, possivelmente hoje você já deve ter se defrontado com inúmeras notícias que mostram como o nosso mundo passa e vive por sofrimentos inomináveis. Seja do ponto de vista mais local, as notícias regionais, tragédias, violência, casos fortuitos que acometem pessoas das formas mais dolorosas possíveis, ou seja, de um ponto de vista mais mundial. O fato é que nos chega a todo instante esse clamor de um mundo que sofre, de um mundo que padece. Mas o que é importante nós sabermos é que aquele clamor que não chega até nós, estejamos certos que ele certamente chega até Deus. E é exatamente por conta disso que Abraão é chamado para se colocar nesse lugar de cooperação, cooperar com Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, depois do anúncio do nascimento de Isaque, o texto diz o seguinte, eu faço questão de ler. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. Ou seja, parece-nos que, de forma muito interessante, é como se Abraão fosse chamado para participar
do governo de Deus no mundo, por assim dizer, de forma muito sutil. Como quem, não querendo, os homens se levantam como quem já vai embora, mas de repente eles param e eles fitam os seus olhos para o lado de Sodoma. E o texto de Gênesis continua dizendo que Abraão ia com eles acompanhando-os. E no meio dessa trajetória quase que de despedida desse encontro, o texto bíblico nos surpreende com o seguinte: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu chamo a sua atenção para os detalhes dessa história. Os homens já estão quase saindo, estão se despedindo de Abraão. No entanto, eles olham para Sodoma e diz o texto que o Senhor afirma, ou pergunta: como é que eu vou ocultar os meus propósitos em relação ao mundo daquele que eu estou escolhendo para ser, por meio dele, o canal que Deus mesmo iria consertar o mundo, endireitar o mundo? Então, a primeira lição que a gente aprende quando olha para esse texto é que Deus mesmo, em Abraão, e nos chama a todos nós como filhos e aqueles que andam nas mesmas pisadas que andou Abraão, Deus nos chama, escute bem isso, a participar da implantação do seu reino no mundo. É por isso que não é sem razão que quando Deus diz: vou ocultar a Abraão o que eu irei fazer com Sodoma, ora, a conclusão de Deus é: não vou ocultar. E por que não vou? Porque é precisamente por meio de Abraão que eu vou endireitar, ordenar o mundo. Porque Abraão será aquele que, por meio da transmissão dos ensinamentos recebidos do Senhor, iria formar essa grande nação que se coloca como sendo intermediadora, mediadora, como luz para todos os povos. Então, alguém que é chamado com esse propósito e com essa finalidade, é chamado como parceiro para a implantação do reino de Deus no mundo. E aí é algo que eu preciso advertir você. Quando a gente fala que Deus vai endireitar o mundo, que Deus vai consertar o mundo, inevitavelmente nós nos defrontamos com a questão do juízo divino. Ou uma expressão que há de se repetir em Gênesis 18, a justiça de Deus. Meus irmãos queridos, o reino que Deus está implantando no mundo, o seu reino, é um reino de justiça. Algumas pessoas não conseguem compreender, talvez por serem levadas pelo espírito deste tempo, que Deus não seja justo a ponto de não fazer intervenções de juízos divinos. Ora, como Deus seria amor se Ele não intervisse em relação àqueles que estão destruindo a sua criação, que estão tornando indigna a existência de muitas pessoas? Então, a intervenção do juízo divino tem a ver com a reação cheia de equidade, de justiça,
de fidelidade, de um Deus que não está passivo àquilo que está tornando o mundo abaixo daquilo para o qual ele foi criado. As coisas que estão destruindo o ser humano da vocação a qual eles foram criados. Então o clamor de Deus e o clamor de Sodoma, que sobe até Deus, tem a ver com o fato de que o mundo não foi feito para a desolação, para a perdição, para a tragédia, para o infortúnio. Assim sendo, Deus intervirá com o juízo divino para pôr fim àquilo que destrói a sua criação. E a coisa mais importante é que, assim como Abraão, todos nós somos chamados na implantação desse reino de Deus no mundo. Você pode achar até que você tem muitos problemas para cuidar na sua vida. Você pode até pensar que você já tem muitos afazeres, ou como numa linguagem popular, você já tem problemas demais. Mas o chamado que nós possuímos, tal como Abraão, é tão nobre, é tão maravilhoso, que nos faz olhar para o mundo como sacerdotes, todos nós, e olhar para os sofrimentos do mundo, as dores do mundo, e conquanto não sejamos capazes de resolver pela nossa própria força, nós somos chamados a nos colocar ao lado de Deus e clamar a Deus por este mundo. Portanto, nessa primeira oração, eu queria orar com você nesse sentido. Você não precisa ser um expert em política internacional. Você não precisa ser um especialista em ciências sociais. Você só precisa ter um coração. Você só precisa ter sensibilidade. Você só precisa ver gente. Gente que muitas vezes está destruindo gente. Você só precisa ser capaz de sentir que a criação de Deus não foi feita para o caos. Vamos orar pelo nosso mundo. Senhor, nós te agradecemos pela revelação. Nós te louvamos porque os nossos olhos foram abertos. E agora nós entendemos qual seja a nossa missão. Tal como Abraão, o Senhor nos chamou para sermos agentes ativos da implantação do teu reino no mundo. Como o Senhor Jesus nos ensinou na sua oração, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como também o é no céu. Nós somos todos os dias bombardeados por tantas dores, e nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia da tua criação, tem misericórdia daqueles que são acachapados pelas dores, por aqueles que são invadidos por feridas no corpo e na alma. E como agentes do reino de Deus, nós te pedimos, Senhor, que o teu reino seja implantado na terra, que a tua vontade se estabeleça entre os homens, como cantaram os anjos na noite de Natal: paz na terra aos homens de boa vontade. E aqueles que se destroem a outros, nós o entregamos a ti. Tu és o justo juiz. Tu não és uma divindade iracunda, pagã, tu és o Senhor de toda a terra. Amém e amém. Na conversa que Abraão desenvolve com Deus, Deus diz então a Abraão por que ele iria destruir, por assim dizer, Sodoma e Gomorra.
E ele diz assim no versículo de número 20 do capítulo 18. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado, que tem a ideia de aquilo que tira o ser humano do seu alvo, da sua razão de ser, tem se agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. É Deus dizendo: eu vou ver se de fato é assim. E se não, eu sabê-lo-ei. E aí a coisa mais interessante que esse texto diz é: então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Olha que interessante. Deus estava visitando Abraão por meio daqueles homens que nós não sabemos exatamente se eram anjos ou se era uma epifania, uma aparição de Deus daquela forma. Mas interessante é que os homens vão lá, como quem diz assim: vamos agora conferir se é assim que acontece em Sodoma. E o texto continua dizendo: mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os homens vão embora, mas a presença do Senhor permanece. Abraão fica diante da face do Senhor, e não mais falando com os homens, diz que chegou-se Abraão a Deus e faz uma pergunta ousada: destruirás também o justo com o ímpio? Eu acho tão interessante isso, esse detalhe que o texto nos traz. Porque até aquele momento, conversar com aqueles três homens era conversar com Deus, porque eles eram os mensageiros de Deus. Mas os homens vão embora. Mas Abraão permanece na presença de Deus. E aí eu queria apontar uma segunda lição para a gente orar. E a segunda lição é que em um mundo que está quebrado, em um mundo que está se contorcendo em sua própria injustiça, Deus nos convida a aprofundar com Ele a nossa comunhão. Que comunhão bonita Abraão tinha com Deus. É o amigo de Deus. É aquele que, mesmo que os mensageiros de Deus não mais estejam em sua frente, em sua presença, ele sabe que Deus está. Há muitas formas que Deus se revelou no Antigo Testamento, sendo que, obviamente, a expressão exata do ser de Deus só acontece em Jesus. Ele, Jesus, é a exata manifestação do ser de Deus, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas há sim formas em que Deus se revelou, formas as mais diversas. Mas é interessante como, na ausência de qualquer que seja a fisicalidade de culto, Abraão ainda se sabe na presença de Deus. É claro que há aqui toda uma linguagem de acomodação que não é outra coisa senão Deus se ajustando à nossa capacidade, é Deus se acomodando à nossa condição de entendê-lo. Por isso é que Deus diz assim: eu vou lá ver se eles estão fazendo isso mesmo, como se Deus já não o soubesse. Mas é que Deus não se relaciona conosco como um herói grego, como aquele que é impassível. Mas Deus vai vivendo conosco a nossa história e nos chamando a ser companheiro da nossa própria jornada. Abraão sabia que estava na presença de Deus. E você e eu precisamos saber que mesmo que nós não estejamos num ambiente de culto, ou mesmo que nós não estejamos
na presença de pessoas que reputamos ser pessoas de Deus, a coisa mais importante é nós sabermos que somos constantemente um flagrante diante de Deus. É sabermos que na vida nós sempre estamos na presença de Deus. Talvez essa foi a informação por meio do símbolo que Jesus quis transmitir lá no Apocalipse, quando dizia ele, Jesus, que era aquele que passeava entre os candeeiros de ouro, que representavam as igrejas. Deus está entre nós. Por isso que nós somos chamados, mesmo em um mundo quebrado, a aprofundar a nossa comunhão com Ele. Mesmo que você esteja num ambiente mais hostil, mesmo que você esteja num ambiente mais tóxico, mais inóspito, seja no seu trabalho, seja na sua casa, até a sua casa pode ter se transformado num ambiente bélico, de guerra. E talvez você precise, às vezes, até sair para respirar ares diferentes. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que da presença de Deus nós nunca saímos. Portanto, a qualquer que seja a hora, o momento, o lugar, em um mundo quebrado, nós somos chamados a aprofundar a nossa comunhão com Deus. Ore por você, eu vou orar por mim, para que nós sejamos motivados, para que nós sejamos entusiasmados em relação a essa consciência, a essa percepção. É por isso que o apóstolo Paulo, que viveu tantas emoções, digamos assim, em suas viagens pregando o Evangelho, é por isso que Paulo dizia: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não significa dizer que alguém estará sempre naquele momento, ou naquele lugar, ou naquela forma, mas sempre naquela atitude, aquela postura, naquele espírito. Isso é comunhão com Deus. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós nos achegamos a Ti, como o texto dirá, que Abraão se achegou reconhecendo que somos pó e cinza, mas que sobre nós estão os Teus olhos, os olhos daquele que não toscaneja, os olhos daquele que não cochila, os olhos daquele que estão fitos em nós. E nós pedimos, Senhor, dá-nos essa percepção, essa sensibilidade, essa consciência da Tua presença. Certamente isso nos livrará de tantos males, de tantos atropelos, de tantos desvios, de tantas quedas. Dá-nos a graça de termos a percepção da Tua presença e aprofundarmos contigo a nossa relação por meio de Cristo Jesus, que foi quem nos abriu um novo e vivo caminho. Eu queria encerrar esse momento com você, pensando agora nessa última parte. E essa última parte é muito interessante, porque é como se Abraão estivesse realizando com Deus uma transação. É claro que o texto de 23 ao versículo 33 são 10 versículos e você pode lê-los. Mas perceba como Abraão vai se chegando de fininho. E o argumento de Abraão é irresistível. E ele diz: Senhor, Tu és justo. E se Tu és justo, não fará justiça o juiz de toda a terra? Portanto, longe de Ti, que mates o justo com o ímpio.
Me permita lhe dizer, eu acho que nessa hora, dos céus Deus sorri. Dos céus mais presente, mais junto, Deus sorri. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão está começando a entender as coisas. Existe uma pedagogia divina nesse processo. Abraão está começando a entender, está começando a aprender. Nós somos privilegiados, nós temos os 66 livros da Bíblia, nós temos uma tradição de mestres, de ensinadores, nós temos uma tradição de exemplos de vida, mas Abraão está começando a jornada, mas ele começa a entender que esse Deus que é todo justiça, também é todo misericórdia. E Abraão começa a dizer: se porventura houver 50 justos, não pouparás o lugar todo por causa dos 50 justos? E Deus diz: pouparei. E sentindo-se confiante, Abraão vai além. Mas Senhor, e se for 50 menos 5? E Deus faz a conta e diz: se for 45, eu não a destruirei. E Abraão avança. E se for 40? E Deus disse: por amor dos 40, eu não os destruirei. E como que já se sentindo petulante, Abraão diz: não se ire o Senhor. E se tiverem 30 justos? Deus disse: eu não os destruirei por causa dos 30. E Abraão então, agora que está mais confiante, diz: ah, Senhor, mas se houverem ali 20? E Deus disse: não os destruirei por causa dos 20. E por fim ele diz: e se acharem ali 10? E Deus disse: por amor dos 10 eu não os destruirei. Abraão se transforma num grande sacerdote. Aquele que intercede. Aquele que se coloca diante de Deus. E a grande lição que eu queria encerrar para você nesse momento que aparentemente parece até que você diz: Abraão está alongando a história, Abraão parece que não é objetivo. E eu queria dizer a você que Deus não está preocupado com objetividades. Deus está preocupado com honestidade de caráter e sinceridade de coração. Pode alongar a sua conversa com Deus, mas a grande lição que você não pode deixar de saber é que as suas orações importam para Deus. As nossas orações importam para Deus. E eu diria mais que orar por justiça e paz no mundo faz mais do que qualquer engajamento social e político. A gente tem a impressão de que a gente vive dias onde as pessoas estão engajadas politicamente, socialmente, e a gente quer dar a nossa contribuição, e isso é justo, isso é bom se for feito pela motivação correta, em nome de causas corretas. Mas eu gosto de um autor que comenta essa passagem de Abraão, o John Goldgay, e ele diz o seguinte, eu queria encerrar com isso: os cristãos, pelo menos, devem ter o cuidado de não serem tão ativos em política e em ação social quanto os agnósticos e ateus, a ponto de se esquecerem de fazer o que eles não fazem, ou seja, orar pelo mundo, porque as nossas orações importam para Deus. Vamos orar então? Encerrando esse momento. Ó Deus, nós te agradecemos, porque as nossas orações importam para Ti. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs, que aqueles que escutam e que veem esse vídeo, sejam fortalecidos na confiança de que as nossas orações importam para Deus. E que cada um siga firme, orando por um mundo melhor, orando por justiça, orando para que o reino de Deus seja implantado entre nós.
certos de que Deus não ficará apático. Deus é o juiz de toda a terra. E todos aqueles que destroem a boa criação de Deus se sujeitam ao justo juízo de Deus. E que sejamos, tal como Abraão, sacerdotes na família, no trabalho, na cidade, no campo, onde quer que estejamos. Sacerdotes do Deus de Abraão, o Deus que é justo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é bom. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Amém. A chave é a oração.